Impressionante. Ele fingiu ser o chefe da empresa que o demitiu e ninguém percebeu. Durante 8 horas deu ordens, convocou reuniões, demitiu pessoas e expôs esquemas milionários de corrupção. O detalhe: tinha sido demitido no dia anterior. E quando finalmente descobriram quem ele era, já era tarde demais. O que aconteceu depois mudou a vida dele de uma forma que jamais imaginou. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa vingança maluca foi a melhor e a pior decisão que esse cara já tomou. O nome dele é Marcelo, 34 anos, analista financeiro invisível. Sabe aquele cara que chega cedo, faz hora extra, resolve problemas e nunca é promovido? Era ele! 7 anos na Tecnomax Soluções. Até que numa quinta-feira recebeu o e-mail fatídico: compareça ao Araque imediatamente. Ele sabia o que era. A Patrícia do Araque soltou o discurso decorado: reestruturação, cortes necessários, agradecemos sua dedicação. 7 anos virados põe 10 minutos. Marcelo pegou sua caixinha ridícula e saiu. Mas antes do elevador ouviu 2 diretores rindo. Graças a Deus cortamos essas gorduras. Segunda vem o novo diretor de São Paulo. O outro riu. Esses analistas são todos iguais. Ninguém vai nem notar. Ninguém vai notar. Essas palavras martelaram na cabeça dele a noite inteira. Às 3 da manhã teve a ideia mais insana. E se ele voltasse fingindo ser esse diretor novo? Chegasse antes, ocupasse a sala e simplesmente assumisse? Seria patético, seria humilhante, seria glorioso. Na sexta, Marcelo acordou às 5, vestiu seu melhor terno, comprou café chique, foi numa gráfica e mandou imprimir cartões falsos. Roberto Andrade, diretor de operações, Matriz São Paulo. 7h15 da manhã, entrou na recepção como dono do pedaço. Bom dia, sou Roberto Andrade. Vim um dia antes para conhecer a operação. A recepcionista Júlia, nova na empresa, nem desconfiou. Seja bem-vindo. Quer que eu chame alguém? Não precisa. Prefiro observar o ambiente natural. Pode me mostrar minha sala? Júlia levou ele até a sala vazia do antigo diretor. Marcelo entrou, fechou a porta e respirou fundo. Não acredito que está funcionando. Ligou o computador com login genérico e começou a vasculhar. E-mails, relatórios, contratos. Em 1 hora descobriu mais sobre a empresa do que 7 anos tinham revelado. E descobriu coisas podres. Superfaturamento com fornecedores fantasmas, contratos com empresas de fachada, esquema gigante de propina disfarçado de consultoria. Tudo documentado, escancarado. Ele começou a salvar tudo numa pasta oculta. 8h30 a equipe chegou. Fernando, seu antigo supervisor chato. Carla, que roubava crédito dos outros. Rodrigo, puxa-saco profissional. E Patrícia do Araque. Todos ali sem imaginar o que estava por vir. 9 horas, Marcelo abriu a porta e caminhou até o centro do escritório. Silêncio instantâneo. Bom dia, equipe. Sou Roberto Andrade, novo diretor enviado pela Matriz de São Paulo. Vim implementar mudanças estruturais imediatas e fazer auditoria completa. Quero transparência total. Fernando se levantou no modo automático. Seja bem-vindo, Roberto. Estamos à disposição. Marcelo olhou nos olhos dele com frieza. Ótimo, Fernando. Você vai ser o primeiro. Preciso de você na minha sala em 10 minutos com relatórios dos últimos 6 meses. Todos. Fernando ficou branco. O show começou. Marcelo chamou pessoas aleatórias a manhã toda. Fazia perguntas cirúrgicas sobre processos, números, decisões. E tinha todas as respostas. 7 anos ali significavam que conhecia cada falha, cada gambiarra, cada mentira. Quando Fernando chegou com planilhas, Marcelo apontou direto para uma célula. Essa projeção de março tá errada? Os números não batem? Como explica? Fernando gaguejou. Deve ter sido erro de digitação. Marcelo sorriu. Erro que aumentou seu orçamento em 300%. Interessante. Interessante. A notícia se espalhou como fogo. O novo diretor era implacável, sabia tudo, via tudo. Ninguém questionou sua presença. Até Patrícia mandou e-mail perguntando se precisava de suporte. Marcelo pediu todos os processos de demissão dos últimos 6 meses. Ela enviou na hora, sem uma única pergunta. Meio-dia, Marcelo saiu, mas não conseguiu comer nada. O plano funcionava bem demais, e isso era apavorante. O diretor verdadeiro chegaria segunda. Ele seria preso, processado. Mas pensou, e se eu usar essas horas para fazer algo que realmente importe? E se eu expuser tudo? 13h30 voltou e convocou reunião geral obrigatória para 14 horas.
Assunto urgente e confidencial. Quando deu a hora, a sala estava lotada. Conectou o notebook no projetor e começou. Pessoal, a matriz me enviou para a auditoria de integridade. Encontrei irregularidades gravíssimas. Primeiro slide, contratos superfaturados. Segundo slide, empresas fantasmas. Terceiro slide, e-mails comprometedores entre diretores. Cada imagem era uma bomba nuclear. As pessoas começaram a se entreolhar em choque. Fernando tentou sair discretamente, mas Marcelo chamou. Senta, Fernando. Isso te interessa especialmente. Ele continuou. E tem mais. Vamos falar de demissões. Mostrou a lista. 15 funcionários em 3 meses, todos competentes, todos que coincidentemente sabiam demais sobre as operações, e mostrou quem permaneceu. Os incompetentes estratégicos, os que fechavam os olhos, os cúmplices. A sala estava em choque absoluto. Patrícia se levantou finalmente desconfiada. Desculpa, Roberto, mas quem autorizou você a acessar documentos confidenciais de Arra... Marcelo manteve a voz firme. A própria matriz. Recebi carta branca total. De repente a porta abriu com força. Fernando tinha voltado com 2 seguranças e o presidente Augusto Carvalho. Aquele cara que ninguém via, mas controlava tudo nas sombras. Augusto olhou para Marcelo com uma raiva que gelou a sala. Quem diabos é você? Eu não te conheço. Eu conheço todos os diretores da matriz. O escritório inteiro prendeu a respiração. Marcelo sentiu o suor escorrer, mas algo dentro dele disse: já foi longe demais. Agora vai até o fim. Ele desligou o projetor calmamente, olhou para Augusto e disse: meu nome é Marcelo Ferreira, fui demitido injustamente dessa empresa anteontem. Passei as últimas 8 horas expondo todo o esquema de corrupção que vocês escondem aqui. E antes que você pense em me calar, saiba que tudo isso já foi enviado para o Ministério Público, para a Receita Federal e para 3 veículos de imprensa diferentes. Ele estava mentindo, não tinha enviado nada, mas o blefe funcionou perfeitamente. O rosto de Augusto mudou do vermelho de raiva para o branco de pânico. Ele olhou para os slides ainda visíveis na tela, olhou para a equipe boquiaberta, olhou de volta para o Marcelo. Sai daqui, agora, antes que eu mude de ideia, e chame a polícia. Marcelo pegou sua mochila, caminhou devagar entre as mesas em silêncio sepulcral e saiu. Pela primeira vez em 7 anos ele se sentiu visto, se sentiu real. Lá fora esperou a viatura chegar, mas não chegou. Dias depois descobriu que a Tecnomax abriu investigação interna às pressas, demitiu 4 executivos, mudou toda a diretoria e implementou compliance rigoroso. Mas ninguém nunca falou publicamente sobre o impostor. Era humilhante demais admitir que um funcionário demitido tinha exposto um esquema inteiro fingindo ser chefe por um dia. 3 semanas depois, Marcelo estava numa entrevista numa startup de tecnologia. O fundador, um cara jovem de moletom, olhou para ele curioso. Vi aqui que você saiu da Tecnomax recentemente. O que aconteceu lá? Marcelo pensou em inventar uma história genérica, mas não. Contou tudo, cada detalhe absurdo, a demissão injusta, os cartões falsos, as 8 horas de impostura, a reunião explosiva. Esperava ser expulso na hora. Mas o cara começou a rir. Não uma risada de deboche, uma risada genuína de admiração. Cara, você é completamente maluco. Eu adoro, você tá contratado. Marcelo piscou confuso. Como assim? O rapaz sorriu. Não para analista, para consultor de integridade organizacional e cultura corporativa. Você fez em 8 horas o que empresas de consultoria levam meses fazendo. Expôs problemas reais com coragem e criatividade. Foi antiético. Foi. Mas foi brilhante, a gente precisa de alguém que pensa fora da caixa. Muito fora. Hoje Marcelo trabalha ajudando empresas a identificar falhas de gestão e cultura tóxica. Ele conta essa história em palestras, sempre terminando com a mesma reflexão. Eu não recomendo que ninguém finja ser chefe da própria empresa, mas recomendo que todos se perguntem: se você fosse o chefe, o que você mudaria? E por que você precisa de um cargo para fazer a coisa certa? E você que está me ouvindo agora, já se sentiu invisível no trabalho? Já viu coisa errada e ficou quieto? Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a situação corporativa mais absurda que você já viveu ou testemunhou. Se essa história te fez rir, refletir ou te deixou com raiva do mundo corporativo, deixa aquele like, porque isso me ajuda demais a trazer mais histórias assim. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semana que vem tem mais uma história completamente maluca e real. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também já foi tratado como peça descartável no trabalho, ele precisa ouvir isso. Valeu e até a próxima.